Durante séculos, a humanidade acreditou que o mundo visível era tudo o que existia. Só no século XVII, com o surgimento do microscópio, descobrimos que havia um universo inteiro acontecendo fora do alcance dos nossos olhos. Um universo formado por seres microscópicos capazes de transformar a natureza, o ambiente e até a nossa comida. Esses micro-organismos estão no ar, na água, no solo e, surpreendentemente, em muitos dos alimentos que consumimos todos os dias. Alguns causam doenças e outros são essenciais para a vida humana. Sem eles, não haveria pão, vinho, iogurte e muito menos o queijo. E é aqui que surge a pergunta central desse vídeo. O queijo é vivo? Quando observamos um queijo maturando, percebemos que ele muda com o tempo. O sabor se aprofunda, a textura se transforma, aromas surgem e a superfície se modifica. Essas mudanças não acontecem por acaso. Elas são resultado da ação contínua de bactérias e fungos, organismos microscópicos que atuam de forma controlada e essencial. O queijo, portanto, não é apenas um alimento, ele é um ecossistema em miniatura, onde a ciência, a biologia e a cultura humana se encontram. E é isso que vamos explorar nesse vídeo, o papel dos fungos e das bactérias e até que ponto podemos dizer que o queijo está, de alguma forma, vivo. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Você sabia que alguns queijos estão tecnicamente vivos? Essa pergunta causa um estranhamento, porque no nosso cotidiano, o queijo é visto apenas como um produto finalizado, embalado, rotulado e pronto para o consumo. Diferente de uma planta ou de um animal, ele não se move, não cresce de forma visível e não apresenta ter qualquer tipo de atividade biológica. Mas essa percepção muda completamente quando olhamos para o queijo sob a lente da ciência. O queijo ele faz parte de um grupo especial de alimentos que é chamado de alimentos fermentados. Isso significa que a sua existência depende diretamente da ação de micro-organismos. As bactérias e os fungos não apenas participam de sua produção inicial, como continuam atuando durante boa parte de sua vida útil, especialmente nos queijos maturados. E o que parece apenas comida é, na verdade, um ecossistema microscópico altamente organizado. Dentro do queijo, diferentes espécies de bactérias e fungos convivem, competem e se equilibram e transformam o ambiente ao seu redor. Elas consomem nutrientes do leite e produzem compostos químicos que modificam o sabor, o aroma e a textura do alimento. E é por isso que os queijos feitos com o mesmo leite podem se tornar completamente diferentes, dependendo das bactérias utilizadas, dos fungos presentes, do tempo de maturação e das condições ambientais, como temperatura, umidade e até o ar do local influenciam diretamente nesse processo. O queijo, portanto, responde ao ambiente, um comportamento típico de sistemas biológicos. Logo, o queijo não é apenas um objeto estático. Mesmo depois de chegar ao supermercado ou à mesa do consumidor, muitos queijos continuam passando por processos bioquímicos internos. Em termos científicos, podemos dizer que isso significa que ainda existe atividade metabólica acontecendo dentro dos queijos. Bom, para compreender se o queijo pode ser considerado vivo, é necessário antes esclarecer o que a ciência entende por alimento vivo. Diferente do uso popular no termo na biologia, os seres vivos são definidos como organismos que apresentam características que os distinguem da matéria inanimada, como metabolismo, capacidade de reprodução, evolução, material genético e resposta a estímulos. Já na ciência dos alimentos, o conceito de alimento vivo não se refere à consciência ou à capacidade de movimento, mas à presença de micro-organismos vivos e metabolicamente ativos em sua composição. Um alimento vivo é aquele que possui micro-organismos capazes de realizar metabolismo, ou seja, consumir nutrientes, produzir energia e gerar substâncias químicas como resultado desse processo. Esses micro-organismos podem permanecer ativos, mesmo após o alimento estar pronto para o consumo, desde que as condições ambientais permitam a sua sobrevivência.
É importante diferenciar alimentos vivos de alimentos apenas naturais ou frescos. Um alimento pode ser natural e ainda assim estar biologicamente inativo. Já os alimentos fermentados, como o queijo, o iogurte e o pão de fermentação natural, depende diretamente da presença de bactérias e fungos vivos para existir. No caso do queijo, essas formas de vida microscópicas não estão ali de maneira aleatória. Elas são introduzidas de forma intencional ou se desenvolvem de maneira controlada durante o processo de fabricação e maturação. Bactérias lácticas, por exemplo, transformam a lactose do leite em ácido láctico, alterando o pH e criando um ambiente propício para a formação do queijo. Os fungos específicos podem se desenvolver na superfície ou no interior, continuando a modificar o alimento ao longo do tempo. Por isso, do ponto de vista científico, muitos queijos são considerados biologicamente ativos. E eles apresentam processos metabólicos em andamento, ainda que em ritmo lento, responsáveis por mudanças contínuas no sabor, no aroma e na textura, características típicas de ambientes com atividade biológica. Já os queijos altamente industrializados, submetidos a tratamentos térmicos intensos ou processos industriais que eliminam os micro-organismos após a fermentação, acaba tendo uma perda de atividade microbiana. Nesses casos, o queijo ele deixa de ser um alimento biologicamente ativo e passa a ser um produto estável, com menor complexibilidade sensorial. Então, entender esse conceito é essencial para responder à pergunta central do vídeo. O queijo ele não é vivo como um organismo completo, mas ele pode ser considerado sim um ambiente biologicamente ativo, onde a vida microscópica atua de forma contínua e controlada, transformando o alimento até o momento em que ele é consumido. Bom, então a partir disso podemos compreender um pouco mais como funciona o nascimento do queijo. Então tudo começa a partir do leite. À primeira vista, ele parece ser apenas um líquido branco e homogêneo, mas do ponto de vista biológico, o leite é um meio extremamente rico. Ele contém açúcares, proteínas, gorduras, minerais e água, exatamente os nutrientes que muitos micro-organismos precisam para sobreviver e se multiplicar. E as primeiras protagonistas dessa história do queijo são as bactérias lácticas. Essas bactérias são introduzidas de forma controlada no leite, ou já estão naturalmente presentes, dependendo do tipo de queijo e do método de produção. O papel delas é fundamental. Na maioria dos queijos, sem a ação das bactérias, o queijo como conhecemos hoje não existiria. As bactérias lácticas se alimentam de lactose, o açúcar natural do leite. Ao consumir essa lactose, elas produzem o ácido láctico como subproduto. Esse processo é chamado de fermentação láctica. À medida que o ácido lático se acumula, o pH do leite diminui, tornando o ambiente mais ácido. E essa mudança de acidez é decisiva, mas não atua sozinha. A redução do pH, em conjunto com a ação de enzimas do coalho, faz com que as proteínas do leite, principalmente a caseína, se reorganize e formem uma estrutura sólida. E nesse momento que o leite começa a se transformar em coalhada, dando origem à base do queijo. Ao mesmo tempo, o ambiente ácido ajuda a inibir o crescimento de micro-organismos indesejáveis, contribuindo para a conservação do alimento. Mas o trabalho das bactérias não para por aí. Durante a maturação do queijo, elas continuam ativas, ainda que em ritmos mais lentos. As bactérias quebram proteínas e gorduras em moléculas menores, como aminoácidos e ácidos graxos. Esses compostos são responsáveis por grande parte do sabor, do aroma e da característica de cada tipo de queijo. Cada variedade de queijo utiliza combinações específicas de bactérias. Essas escolhas acabam definindo se o queijo será mais suave ou mais intenso, mais ácido ou mais adocicado, ou mais firme ou então até mais cremoso. Em outras palavras, as bactérias elas acabam funcionando como as arquitetas invisíveis, moldando a identidade do queijo ao longo do tempo. Por isso, quando falamos que o queijo é um alimento biologicamente ativo, estamos nos referindo principalmente à ação contínua dessas bactérias. Elas transformam o leite, constroem a estrutura do queijo e continuam trabalhando silenciosamente até o momento em que consumimos. E se as bactérias são as responsáveis por dar início à transformação do leite em queijo, os fungos são os grandes responsáveis por redefinir essa obra ao longo do tempo. Em muitos tipos de queijos, eles atuam principalmente durante a maturação e são decisivos para a aparência, o aroma e a complexibilidade sensorial de diversas variedades.
Diferente das bactérias, que agem de forma mais discreta, os fungos deixam marcas visíveis. Eles podem formar cascas brancas, azuladas ou acinzentadas, criar veios no interior do queijo e produzir aromas intensos que muitas vezes surpreende quem não está acostumado. Apesar da aparência, esses fungos não indicam deteriorização, pelo contrário, são organismos cuidadosamente selecionados e controlados. Um dos exemplos mais conhecidos é o Penicillium roquefort, utilizado na produção de queijos azuis, como o Roquefort, o Gorgonzola, entre outros. Esses fungos crescem no interior do queijo, formando veios azuis esverdeados e produzindo compostos responsáveis pelo sabor forte e picante característico desses tipos de queijo. Outro exemplo é o Penicillium camembert, que é responsável pela casca branca do brie do camembert. Esse fungo cresce na superfície do queijo e atua de fora para dentro, e ao modificar o pH da camada externa, ele cria condições ideais para a ação e a difusão de enzimas, fazendo com que a textura do queijo se torne progressivamente mais macia e cremosa. Os fungos produzem enzimas capazes de quebrar proteínas e gorduras em moléculas menores. Esse processo é conhecido como proteólise e lipólise, que libera compostos aromáticos complexos, responsáveis por notas que lembram cogumelos, nozes, manteiga ou até aromas mais intensos e terrosos. Esse trabalho enzimático que dá a profundidade e a identidade a muitos queijos maturados. Assim como as bactérias, os fungos permanecem ativos durante boa parte da vida do queijo e respondem às condições ambientais, como umidade e temperatura. O manejo humano orienta esse crescimento, mas não elimina a ação da vida microscópica, reforçando a ideia de que o queijo é como um sistema biologicamente ativo. Os fungos, portanto, não são inimigos do queijo. Eles são artistas invisíveis, responsáveis por transformar um alimento simples em uma das experiências gastronômicas mais complexas já criadas pela humanidade. E agora você deve estar se questionando se é seguro comer esses fungos e essas bactérias. Bem, quando falamos neles, é comum que a primeira reação seja sim de desconfiança. No imaginário popular, esses micro-organismos quase sempre estão associados à doença, contaminação e alimentos estragados, mas a ciência mostra que essa visão é incompleta. A maioria dos micro-organismos não é perigosa e muitos são essenciais para a vida humana, especialmente na alimentação. E no caso do queijo, os fungos e as bactérias utilizadas são selecionados, estudados e controlados. Eles pertencem a grupos específicos que não produzem toxinas perigosas e não causam doenças quando consumidas em condições normais. Ao contrário, esses micro-organismos são considerados seguros por órgãos reguladores internacionais. A segurança do queijo está diretamente ligada ao controle de processos de produção. A fermentação realizada pelas bactérias lácticas reduz o pH do queijo, como já mencionamos, criando um ambiente ácido que dificulta o crescimento de micro-organismos patogênicos. Além disso, a competição entre as bactérias benéficas e possíveis contaminantes impedem que esses organismos nocivos se estabeleçam. Os fungos utilizados em queijos, como o do gênero Penicillium, são diferentes daqueles associados a alimentos estragados ou ambientes insalubres. São cepas específicas, domesticadas ao longo de séculos, selecionadas justamente por sua segurança e por sua capacidade de produzir sabores e aromas desejáveis. Durante a maturação, o ambiente do queijo se torna cada vez mais seletivo, hostil para micro-organismos perigosos e favorável apenas para aqueles adaptados ao processo. Por isso, muitos queijos maturados são considerados microbiologicamente mais estáveis. E vale também destacar que existem normas rigorosas de higiene, controle sanitário e padronização na produção do queijo. Mesmo nos queijos artesanais, quando produzidos corretamente, os princípios microbiológicos garantem a segurança do alimento. Portanto, comer queijo com fungos e bactérias não é apenas seguro, é justamente isso que torna o queijo possível. E esses micro-organismos não são inimigos, mas sim aliados invisíveis, transformando o leite em um alimento seguro, durável e sensorialmente complexo.
E muito além de um alimento, o queijo se tornou ao longo do tempo um verdadeiro laboratório natural para a ciência. Estudar sua produção, maturação, acabou permitindo aos pesquisadores compreender melhor como micro-organismos interagem entre si e com o ambiente e com o alimento que habitam. E parte importante desse conhecimento moderno sobre a fermentação surgiu da observação de processos como o que ocorre no queijo, assim como os outros alimentos fermentados, como pão, vinho e cerveja. E muito antes também da microbiologia existir como ciência, o ser humano já utilizava as bactérias e fungos, mas de forma empírica. E com o avanço científico, esses processos passaram a ser estudados, controlados e aplicados de maneira sistemática. E a pesquisa com queijos ajudou a esclarecer conceitos fundamentais como metabolismo microbiano, produção de enzimas, adaptação a ambientes específicos e competição entre espécies. O queijo mostra de forma clara como diferentes micro-organismos podem coexistir em equilíbrio, formando comunidades relativamente estáveis ao longo do tempo. Esses estudos não se limitaram à alimentação. O conhecimento gerado a partir de microbiologia dos queijos contribuiu para avanços na biotecnologia e de processos industriais. Além de influenciar pesquisas na área da saúde, os micro-organismos e enzimas estudados nesse contexto ajudaram a aprimorar técnicas de conservação, fermentação e produção de compostos de interesse científico. E além disso, o queijo teve um papel importante no desenvolvimento da ecologia microbiana, a área que estuda como as comunidades de micro-organismos se organizam em diferentes ambientes. Cada queijo apresenta uma assinatura microbiana própria, influenciada pelo leite, pelo clima e pelo local de produção e pelas técnicas utilizadas. Isso transformou o queijo em um modelo valioso para entender como o ambiente molda a vida microscópica. Do ponto de vista científico, o queijo deixou de ser apenas um produto cultural ou gastronômico e se tornou uma ferramenta para compreender a vida invisível, seus limites e a sua importância para o ser humano. Ao estudar o queijo, a ciência aprendeu que a vida microscópica, quando compreendida e respeitada, pode ser uma grande aliada. Portanto, depois de entender o papel das bactérias e a atuação dos fungos e o processo contínuo de transformação que ocorre durante a maturação, a pergunta inicial desse vídeo pode finalmente ser respondida com mais clareza. Afinal, o queijo é vivo? Bom, o que podemos dizer do ponto de vista biológico, o queijo não é um organismo completo. Ele não cresce, não se reproduz e não funciona como ser vivo independente. No entanto, ele está longe de ser algo inerte. Muitos queijos abrigam comunidades ativas de micro-organismos que realizam metabolismo, produzem enzimas, interagem entre si e respondem ao ambiente. Isso faz do queijo um sistema biologicamente ativo, um verdadeiro ecossistema microscópico, cuidadosamente controlado pelo ser humano. Essas formas de vidas invisíveis são responsáveis por tudo aquilo que torna o queijo único: sabor, aroma, textura e identidade. Sem elas, o queijo simplesmente não existiria. O que antes parecia apenas um alimento comum se revela como um exemplo sofisticado de cooperação entre cultura humana e a vida microscópica. Compreender o queijo dessa forma muda a maneira como nos relacionamos com o alimento. Ele deixa de ser apenas um produto industrial ou artesanal e passa a ser o resultado de um diálogo contínuo entre a ciência, a natureza e a tradição. Cada pedaço de queijo carrega um processo vivo, silencioso e ancestral que continua acontecendo até o momento do consumo. Então, talvez a resposta mais honesta seja essa: o queijo não está vivo como nós, mas vive através da vida que existe dentro dele. Entender isso nos ajuda a perceber como a vida microscópica, muitas vezes ignorada, é fundamental para a nossa história e para o nosso cotidiano. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa aí nos comentários qual é o seu queijo preferido. E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!